Bom dia, colegas. Nós vamos iniciar a audição, acho, para não fazermos esperar o nosso convidado. Portanto, eu lembro mais uma vez a grelha de tempos. Nós temos 5 minutos para a entidade requerente, neste caso o PSD, depois 5 minutos para a entidade convidada e depois 3 minutos por cada interveniente de cada grupo parlamentar, e o convidado terá o somatório, digamos, dos tempos que forem gastos pelos grupos parlamentares. Sendo assim, dá a palavra ao grupo parlamentar do PSD e à deputada Lina, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Bom dia também ao Sr. Sebastião. Já nos encontramos uma outra vez. O PSD, o requerimento que foi feito tem a ver com uma notícia e não só, também com a questão que fizemos à Sra. Ministra da Administração Pública sobre a ADSE abrir inscrições a reguladores à margem da lei. São produzidas algumas insinuações relativas à lista de alargamento das inscrições da ADSE, em específico a lista que foi proposta pelo Conselho Diretivo da ADSE, que gerou surpresa e contestação não só às entidades que exclui, mas também às que inclui, nomeadamente o Banco de Portugal, a Autoridade da Concorrência, a CMVM, entre outros reguladores. O que nós gostaríamos de saber, e esta surpresa também tem a ver com o próprio Conselho de Supervisão da ADSE, que alerta que as empresas municipais estariam fora do alargamento da lista da ADSE. Teríamos empresas como a CMVM, o Banco de Portugal, não temos nada contra, não conseguimos perceber porque é que umas são incluídas e outras são excluídas. A dúvida colocou-se numa notícia que tinha saído num jornal, na altura questionámos a Sra. Ministra da Administração Pública, e mais tarde a Sra. Ministra reuniu, ou disse que iria reunir com a administração, que a notícia veiculada não era verdadeira, até ficou um pouco surpresa porque é que tinham saído algumas notícias. E o que eu pergunto, e gostaria também de saber, se a FESAP tem algum conhecimento ou se defende também a inclusão da ADSE dos trabalhadores em contrato individual de trabalho, porque na altura a Sra. Ministra dizia que tudo dependia dos contratos de trabalho, também não percebemos muito bem, e se defende o contrato individual de trabalho, bem como os trabalhadores em contrato de trabalho em funções públicas, e queríamos saber qual é a posição da Frente Comum em relação a este assunto, se concorda com o universo dos beneficiários propostos na lista provisória, se já conseguiram ter alguma reunião com o Conselho de Administração, se já tiveram alguma reunião, porque também pertencem, eu sei que também pertencem, ao Conselho Geral de Supervisão. O que é que está a ser decidido nesta sede? Sabemos que a FESAP, que outros sindicatos exigem que os trabalhadores em contrato individual das empresas municipais e universidades possam inscrever-se na ADSE. Eu pergunto se a Frente Comum também seguiria a passo com outras federações sindicais. Aqui não nos interessa qual é a federação, aqui o que nos interessa é defender os trabalhadores, como sabem, e defender o alargamento. Penso que ninguém tem dúvidas que o alargamento da ADSE, nós não vimos com maus olhos o alargamento da ADSE e precisamos que a ADSE seja efetivamente alargada. Todos os trabalhadores terão direito à ADSE e neste alargamento, obviamente, dos beneficiários. E queríamos saber se a Frente Comum também defende os trabalhadores em contrato individual de trabalho que desempenham funções em todas as entidades, que anteriormente pertenceram ao universo da administração pública. Como sabemos, começamos a ter 2 tipos de funcionários e às vezes na mesma empresa temos 2 tipos de funcionários, o que nos levanta várias questões, não só aqui, mas noutras áreas, e queríamos saber qual o motivo que viram alterado o seu modelo de gestão, que sejam empresas municipais, dos hospitais, das universidades e respectivos serviços sociais, os institutos politécnicos, entre outros, tenham possibilidade de inscrever na ADSE. Eu gostaria de saber se a Frente Comum subscreve, independentemente de ser a FESAP, se subscreve que todas estas entidades
possam ou não inscrever-se na ADSE. Como sabemos, há uns anos atrás, todos os professores, fossem eles do ensino secundário como do ensino superior, estavam inscritos na ADSE. Com estas alterações, tivemos trabalhadores que não puderam sequer optar. E eu pergunto, e agora temos as empresas municipais, e na altura a senhora Ministra fez umas explicações que eu acho que nem os próprios sindicatos, nem nós percebemos muito bem qual era a explicação que a senhora Ministra nos queria explicar. E agora eu pergunto se tem também conhecimento, se há reuniões agendadas para a discussão da lista de alargamento dos beneficiários da ADSE e se os sindicatos foram convocados, porque na altura a senhora Ministra também nos disse que iriam convocar os sindicatos e que iriam decidir sobre este assunto que não estava fechado. Agora, o que é estranho é que temos o Conselho Geral de Supervisão a fazer as mesmas questões que nós, em sede de audição da senhora Ministra, colocámos e que, na altura, quase nos pareceu que tinha sido uma infame a pergunta e as questões que nós fizemos. Eu não tenho mais nada a dizer, senhor Presidente. Obrigado, deputada, também. Acertou exatamente no tempo. Eu chamava agora, dava a palavra ao nosso convidado, a quem aproveitar para cumprimentar e agradecer-lhe uma vez mais o facto de estar connosco. Portanto, recordar apenas que tem 5 minutos nesta intervenção inicial e, se já estiver pronto, dava-lhe de imediato a palavra. Muito bem, muito bom dia. Bom dia. Agradecer ao Sr. Presidente e a todos os seus deputados e demais presentes a oportunidade de eu prestar aqui estes esclarecimentos. Ora, vou tentar, no tempo que me foi atribuído, dar a perspectiva da Frente Comum sobre este alargamento da ADSE e tentar responder, conseguir, às perguntas que a Sra. Deputada Lina nos coloca. Ora, a Frente Comum sempre defendeu o alargamento da ADSE aos contratos individuais de trabalho, nomeadamente aos trabalhadores com contratos individuais de trabalho, nomeadamente aos trabalhadores, numa primeira fase, porque era aí que se colocava a questão, aos trabalhadores dos hospitais EPE. Defendemos mais do que isso. Defendemos não apenas o alargamento da ADSE aos trabalhadores com contrato individual de trabalho, como a reversão do vínculo, porque é aí que reside o problema. O problema de hoje estarmos a discutir a quem é que terá ou não terá direito à ADSE nessa lista tem a ver com a alteração de vínculo, como já foi referido pela Sra. Deputada. Nós hoje estamos perante uma realidade na administração pública em que existem trabalhadores com contrato individual de trabalho e com contrato de trabalho em funções públicas. Não seremos nós, com certeza, a opor-nos. Eu peço desculpa de interromper. Devolvo-lhe a palavra de imediato, mas vamos ver se criamos condições para ouvir melhor. E não estamos a ouvir, digamos, de forma muito boa. Nota-se aqui um ligeiro eco, não sei se há alguma coisa que possa resolver aí. Eu posso tentar baixar aqui o volume do computador. Sim, se quiser experimentar ou retomar, vemos logo se de facto já está em condições. Estará melhor. Está, mas de vez em quando tem interrupções. Mas eu, dado os problemas que tivemos na última vez, desta vez uma rede para não haver. Então, mas pelos vistos não resolve. Possivelmente não terá, sim, a rede não estará boa porque tem interrupções, ouve-se algumas vezes bem, depois ouve-se menos bem, mas vamos tentar ouvi-lo até ao fim. Olha. Muito bem. Eu vou desligar completamente o som dos meus altifalantes. Peço que, se não tiverem ouvido, liguem a imagem para eu conseguir perceber. Diz que talvez, estão aqui os colegas a lembrar, que talvez com os escutadores a coisa melhor. Acredito, mas não tenho aqui nenhum. Então vamos tentar ouvi-lo até ao fim. Tá. Bem, então, retomando o raciocínio que estava a ter, o que nós continuamos a defender, e não vai ser a Frente Comum que se vai opor de forma nenhuma a um alargamento a todos os trabalhadores que possam vir um contrato de funções públicas, pese embora
seja a realidade. Mas defendemos que este alargamento não pode servir de maneira nenhuma um objetivo que já foi anunciado em tempos e que nos parece que agora terá, de certa forma, em stand-by, que é a mutualização da ADSE. Entendemos que este alargamento não deve criar espaço para isso, deve ser para servir os trabalhadores e, nesta medida, acaba por corresponder, em parte, às reivindicações da Frente Comum, nomeadamente no que diz respeito aos trabalhadores com contrato individual de trabalho dos hospitais EPE. Quanto às questões das empresas municipais, pois se as empresas municipais tivessem trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas, nós não estaríamos a discutir isto. O mesmo se coloca em relação às questões do regime funcional de universidades, que é disto que estamos a falar, que era um regime em que os trabalhadores teriam contrato de trabalho em funções públicas, se estivéssemos a falar de universidades públicas, e o momento agora é que há algumas fundações universitárias que alteraram o vínculo aos trabalhadores e não faz sentido termos lado a lado, no mesmo local de trabalho, trabalhadores com direito à ADSE e sem direito à ADSE por via do vínculo. Nós continuamos a entender, a reforçar, que a questão da ADSE é uma questão importante, mas resulta de uma questão maior, que é a questão do vínculo, não é a questão central, é uma questão paralela e que resulta dessa alteração do vínculo e essa sim importa reverter. Continuamos a entender também que em relação à ADSE há duas coisas que são essenciais e que este alargamento pode e deve permitir, que é o encurtamento o regresso do pagamento das comparticipações dos trabalhadores de 14 para 12 meses. É impossível alguém estar doente 14 meses, uma vez que se vai alargar. Vamos ter, à partida, pelo menos enquanto expectativa, um rejuvenescimento, por assim dizer, do quadro de beneficiários da ADSE, que esse pagamento se reduza de 14 para 12 meses e também o próprio montante da contribuição, como todos sabemos, foi alargado para 3,5% do salário. Portanto, tudo o que não descaracterize a ADSE como subsistema de saúde, que é um subsistema de saúde e não é um seguro de saúde, é um sistema solidário e é assim que entendemos que ele deve manter e, aliás, reforçar, estaremos de acordo com essas decisões. Ainda às questões concretas que a senhora deputada Lina nos coloca, relativamente a se a Frente Comum já reuniu com a senhora Ministra sobre esta matéria em concreto. Lembrar que há representantes da Frente Comum propostos pela Frente Comum para o Conselho Geral de Supervisão. Este Conselho Geral de Supervisão é um organismo autónomo, portanto foi eleito. As pessoas que lá estão representam as nossas posições e a resposta é não. Nós, Frente Comum, não reunimos. Eu tenho conhecimento que o Conselho Geral de Supervisão terá reunido ao longo do tempo com a senhora Ministra. Em relação a se defendemos ou não a entrada dos contratos individuais de trabalho, creio já ter respondido com a intervenção que fiz até agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sugeria-lhe, vamos tentar, digamos, melhorar as condições. Agora o problema não se vai pôr porque vamos passar à intervenção dos senhores deputados, mas eu pedia, nomeadamente ao Serviço, se há alguma possibilidade de melhorar esta ligação para quando o nosso convidado fazer a sua intervenção, a última intervenção, já estamos em condições de ouvir, digamos, em condições mais perfeitas. E sendo assim, dá a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem 3 minutos, faça favor. Euridice Pereira. É difícil, mas eu lembro... Euridice. Sim, a senhora Secretária-Geral. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e agradecer ao nosso convidado da Frente Comum a disponibilidade para aqui estar. Eu queria, antes de eventualmente fazer aqui, aliás, porque mesmo com dificuldade respondeu a uma ou outra questão que eu tinha aqui para lhe colocar, mas que gostaria de deixar aqui uns apontamentos prévios que me parecem relevantes. A ADSE, de facto, tem sido objeto de uma abordagem
diferenciada pela positiva nos últimos tempos e nos últimos tempos já largos. Eu digo isto porque o sentido desta abordagem tinha a ver com ser estabelecida a justiça quanto aos contratos individuais de trabalho existentes em entidades de natureza jurídica pública, que aliás é isso que aqui efetivamente nos traz, em particular quando convivem com outro tipo de modelos de contrato, particularmente o de trabalho em funções públicas. E uma outra questão também de relevar é o desenvolvimento de um processo de alargamento que concorra para a sustentabilidade líquida do sistema. E eu este segundo apontamento quero deixar aqui muito claro, porque no requerimento para ouvir estas entidades, o Grupo Parlamentar do PSD faz uma referência de que este alargamento, faz uma referência que leva a concluir que este alargamento tem por base não estes dois grandes pressupostos que eu acabei de dizer, mas antes a ideia de que nós vamos alargar porque o Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade de resposta. E, portanto, refutar isso aqui de todo e que fique absolutamente claro esta questão. E também nunca é demais referir, até para que clarifiquemos as nossas intervenções de aravante, que estamos a abordar um subsistema de saúde dos trabalhadores do Estado. Se nos situarmos aqui, também provavelmente facilitará a nossa abertura para um bom diálogo e para encontrarmos soluções onde não exista a devida justiça, digamos assim, caso as identifiquemos. Penso também que é interessante relembrar muito rapidamente que a ADSE tem estado sobre a tal atenção dos Estados, e recordando aqui a inclusão dos precários, o alargamento das convenções, a redução considerável das faturas que estão pendentes e o reembolso mais rápido. Bom, dito isto, eu tenho que fazer a pergunta, até porque não tenho muito tempo, mas eu tenho que fazer a pergunta fundamental, que é o cerne da questão que nos traz aqui, que, aliás, traz-nos aqui por uma lista que nós não conhecemos e que não é pública, uma lista que está a ser trabalhada e que nós, e eu vou utilizar a palavra do PSD, e que nós estamos aqui porque existem insinuações, que está bem expresso logo no início do requerimento do PSD. Mas pronto, os seus deputados estão disponíveis para falar sobre insinuações e a pergunta que lhe queria fazer é a seguinte. A lei define que os empregadores a considerar são as entidades de natureza jurídica pública, que aliás estão especificadas no número 3 do artigo 12 da lei agora que vai possibilitar o alargamento, o decreto-lei que vai possibilitar o alargamento, ou seja, o 41 do dia 8 de janeiro passado. E, portanto, era muito importante perceber que parecer têm sobre os 3 blocos que ali estão identificados, destas entidades, que são consideradas entidades de natureza jurídica pública, particularmente as que estão identificadas na linha B e na linha C, admitindo eu que têm consigo a lei, senão eu pediria permissão ao Sr. Presidente para ler as 2 alíneas. Mas é aqui que está o cerne da questão e é aqui que nós queríamos falar. Obrigado, colega Eurídice, não me enganei do nome. E dá a palavra agora à colega Lina. Obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que utilizar a palavra de insinuações para tentar esconder aquilo que nós não conseguimos entender, e penso que não somos só nós, são todos que não conseguem entender, as insinuações foi a Sra. Ministra que colocou. Mas até hoje não as esclareceu, porque se elas são insinuações, e isto foi, o requerimento está aqui porque foi o que a Sra. Ministra disse, ela até hoje não conseguiu esclarecer, não somos só nós que dizemos, porque é o Conselho de Supervisão, são os sindicatos, acho muito estranho dizer que é o PSD que diz não, foi a Sra. Ministra que disse que eram insinuações e até hoje não conseguiu esclarecer. Depois agarrarmos a 2 pontezinhos, 2 alíneas da lei, tentando, não temos mais nada para dizer, então vamos ali àqueles 2 pontinhos da lei para tentar escamotear aquilo que eu penso que ninguém consegue entender. Obviamente existem 2 contratos
contratos em função pública e os outros contratos, e o que nós queremos é perceber qual é a razão que para entidades como a CMVM e o Banco de Portugal existe hipótese de, eu estou a dar estes exemplos como poderia dar outros, existe hipótese de alargar DSE. Para empresas municipais, que foi isso que nos trouxe aqui, já não existe. Temos trabalhadores de primeira e de segunda, mas isto já é habitual, ultimamente já é muito habitual, nós temos dois tipos de trabalhadores. Há o trabalhador público e há o trabalhador privado. E nós aqui estamos na administração pública e penso que nós queremos trabalhadores, que todos os trabalhadores se sintam, seja ele do público, seja ele do privado, e normalmente, eu já de outra vez disse isso, o privado é subcarregado com várias, desde inspeções, etc., e no público, os trabalhadores do público sentem-se completamente marginalizados. E a sensação que nos dá é que aqui, e quando também o PS, o grupo parlamentar do PS, vem dizer uma linhazinha que está subcarregado, e a senhora Eurídice sabe efetivamente, foi uma justificação, que está efetivamente subcarregado, de tal forma está subcarregado que pedem que hoje em dia existem doentes que nem sequer conseguem ser tratados no Serviço Nacional de Saúde, como, por exemplo, doentes cancerosos e outros. Por isso, está subcarregado, efetivamente. Obviamente que estamos numa altura de pandemia, nós também o sabemos, mas não é por este ponto e por duas linhas. A única coisa que nós queremos saber é qual é a resposta que o Conselho de Administração vai dar a estes trabalhadores. É a única coisa que nós queremos. Obviamente que podemos arranjar aqui subterfúgios, mas as insinuações não fomos nós que as fizemos, foi a senhora Ministra e foi ela que utilizou essas palavras, não foi o grupo parlamentar do PSD. Muito obrigado. Dá a palavra agora à colega Joana. Esta é a única comissão em que eu perco o direito ao apelido, que normalmente é o contrário. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria agradecer aqui os contributos que nos foram trazidos pela Frente Comum. Há aqui uma questão de fundo que foi colocada logo de início, que tem a ver com a evolução dos vínculos da administração pública depois da Lei 12A e a proliferação de vínculos que paulatinamente tem vindo a extinguir o vínculo de nomeação como a regra, aliás, extinguiu como regra de entrada na função pública, estabeleceu o contrato de trabalho em funções públicas e estabeleceu também progressivamente a possibilidade dos contratos individuais de trabalho, que criam uma desigualdade à partida entre pessoas que trabalham, às vezes, como é o caso dos hospitais, às vezes no mesmo serviço, às vezes lado a lado, outras vezes exercendo exatamente as mesmas funções, nas mesmas carreiras, nas mesmas categorias que colegas em serviços similares, mas a quem não é reconhecido o mesmo vínculo à administração pública. Com esse vínculo vêm, com certeza, direitos, não é? Porque os vínculos existem e têm distinções precisamente não só pelos direitos, mas também, supostamente, por uma certa responsabilidade constitucional que pesa sobre o vínculo dos trabalhadores à administração pública e que depois se reflete também em deveres. Mas essa desigualdade de direitos reflete-se e refletiu-se durante muito tempo nesta questão do acesso à DSE. É uma questão visível porque os trabalhadores, é um desejo dos trabalhadores em função pública ter direitos iguais e, portanto, não terem essa distinção e terem essa possibilidade também que lhes seja dada, tal como os seus colegas, mas há outras distinções com as quais é preciso acabar. Há duas formas de ver isto. Há quem veja que é preciso evoluir aproximando os dois regimes até que um deles seja desnecessário e a que eles acabem por se fundir. Há quem considere, e o Bloco de Esquerda sempre considerou, que não devia haver lugar a contratos individuais de trabalho na administração pública e que devia haver uma uniformização dos contratos de trabalho em funções públicas. No entanto, do ponto de vista material, sempre fomos a favor da harmonização dos direitos dos trabalhadores, sempre que isso não signifique harmonizar para baixo e signifique sim harmonizar para cima, para que um dia possamos cumprir este objetivo de restabelecer um vínculo único à administração pública, pleno de direitos. Desta forma, nós sempre fomos a favor que a ADSE fosse alargada ao perímetro da administração pública e nunca a mais do que isso.
A ADSE é um subsistema dos trabalhadores da administração pública, pago por eles, gerido no perímetro do Estado com a sua participação. E, portanto, qualquer tentativa de privatização, de transformar a ADSE num prestador privado até de serviços de saúde, como nós já vimos, tornaria ela sim a ADSE num problema, num competidor e num sugador de recursos públicos a favor do privado, que é uma coisa que nós não aceitamos. A ADSE é suplementar ao Serviço Nacional de Saúde. Os trabalhadores da administração pública pagam por este subsistema e têm igualmente acesso, como cidadãos, ao Serviço Nacional de Saúde, e é assim que tem de acontecer. Um serviço suplementar que não ocupa espaço e não se substitui ao Serviço Nacional de Saúde. Eu termino dizendo o seguinte: muitas vezes se colocou a questão do pagamento dos trabalhadores da administração pública como a pedra de toque da sustentabilidade da ADSE. Nós fomos vendo ao longo do tempo que isso não era bem assim. Ainda não há pouco tempo os operadores privados cobraram abusivamente quase 40 milhões de euros à ADSE em medicamentos e próteses que foram faturadas 30 vezes acima do preço de referência, e nós vimos como os partidos que mais cedo ou mais tarde acabam todos por se aproximar de versões de privatizações da ADSE, naquela altura ficaram do lado dos privados e, portanto, a sustentabilidade não foi propriamente uma coisa que nos tenha movido nessa defesa. Era essa a pergunta que eu deixava, se a gestão da ADSE também é uma questão que preocupa, e se a participação dos trabalhadores nessa gestão é satisfatória. Muito obrigado. Colega Joana Mortágua, não me esqueci do apelido. Não, mas aliás, deixe-me dizer-lhe uma parte, o apelido é muito... lembra-me de coisas boas. Eu passo semanalmente numa terra chamada Mortágua, que gosto muito, e onde passei já bons momentos, portanto não tenho. Dava a palavra à colega Paula Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Frente Comum, agradecer os contributos e gostaria de colocar o seguinte. Foi aqui abordada uma questão que, de facto, é uma questão muito relevante naquilo que estamos a discutir neste momento, que é a questão dos vínculos. E se há vínculos distintos na administração pública, trabalhadores com contratos de trabalho em funções públicas e trabalhadores com contratos individuais de trabalho, foi porque foram feitas um conjunto de alterações por PS e por PSD que levou exatamente a que esta situação existisse neste momento. E que o PCP tem vindo a apresentar propostas exatamente no sentido de que os trabalhadores da administração pública tenham um vínculo público e recuperando até o vínculo de nomeação que existia, essas propostas têm sido sempre rejeitadas por estes partidos. Por isso não vale a pena também vir aqui derramar lágrimas de crocodilo quando são os responsáveis exatamente por existir estas situações. Foi a legislação de destruição de carreiras e de vínculos na administração pública, foi a criação das entidades públicas e empresariais que levaram a este tipo de situação e, de facto, estamos agora confrontados com trabalhadores que têm exatamente as mesmas responsabilidades, mas que, por vários governos, do PSD, do CDS e também do Partido Socialista, a situação não se resolveu e continua-se a incentivar a contratação de trabalhadores, em particular na saúde, isto é bastante sentido, trabalhadores com contratos individuais de trabalhos em detrimento quando deveriam todos os trabalhadores ter vínculo público e quando os trabalhadores hoje que têm contratos individuais de trabalhos deviam de facto ser convertidos com vínculo público. Esta é a questão central. O PCP defendeu e considera que é correto que, obviamente, que os trabalhadores não podem ser prejudicados e que, obviamente, todos aqueles que sejam da administração pública, e por isso defendemos que os trabalhadores com contrato individual de trabalho deveriam também poder ser abrangidos pela ADSE, fosse essa a vossa vontade. Assim como consideramos que todos aqueles que concluam o processo de pré-FPAP, e sabemos que há vários processos que ainda não foram concluídos, também possam ter a possibilidade de aderir à ADSE quando concluído o seu processo de integração na administração pública. Esta é uma questão que para nós é muito importante. Eu gostaria de colocar três questões, fazer três considerações. Uma primeira é,
perceber se perante esta listagem que foi tornada pública, de facto num órgão de comunicação social, gostaríamos de perceber se houve algum tipo de auscultação dos sindicatos relativamente a esta matéria, se tiveram algum tipo de conhecimento prévio relativamente às entidades a ser abrangidas pela ADSE. Temos aqui uma outra preocupação, porque nós recordamos, hoje a ADSE é um instituto público, mas antes desta decisão estiveram em cima da mesa outras soluções, e outras soluções que passavam exatamente pela reconfiguração total da ADSE, indo ao objetivo daquilo que para muitos está em cima da mesa, que é transformá-la num seguro de saúde privado, algo que nós não acompanhamos. E por isso também perguntar se de facto quais é que serão na opinião da Frente Comum, qual entende que é o objetivo que está em cima da mesa relativamente à ADSE, porque uma das intenções que havia era de facto a criação de uma instituição mutualista, coisa que nós não acompanhamos. E uma terceira questão, porque foi aqui suscitada e nós consideramos que é da mais elementar relevância, porque de facto há incumprimento por parte dos grandes prestadores privados à ADSE e foram cobrados valores muito para além daquilo que deveriam ter sido e que está prevista a sua devolução à ADSE. Este é um aspecto relevante. Por outro lado, continua-se os trabalhadores, vou terminar, os trabalhadores continuam a fazer o pagamento da sua contribuição por 14 meses, quando os meses do ano são 12 e nós só ficamos doentes 12 meses, não ficamos por ano, não ficamos doentes 14 meses por ano, porque não é possível. E essa também foi uma proposta que nós apresentámos no Orçamento de Estado, que a contribuição dos trabalhadores passasse de 14 para 12, exatamente para assegurar, foi mais justo e mais correto, e mais uma vez esta proposta foi rejeitada, mas consideramos que ela é também da mais elementar justiça. Terminei, muito obrigada. Muito obrigado, colega. Dava agora a palavra ao nosso convidado, Sebastião Santana, dizer-lhe que os colegas da informática dizem que o problema é da conexão da internet, da sua internet, mas vamos prometer-nos que iam tentar resolver o problema. Vamos ver se agora já está melhor. Tem a palavra e pode usar até 20 minutos. Muito bem. Entretanto, consegui arranjar uns fones, espero que me estejam a ouvir melhor. Bem, muito obrigado por todas as questões que foram colocadas. Eu, se calhar, começava por um assunto que foi abordado e que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde e ao papel que ele tem. E isto não está desligado da ADSE, do alargamento e destas questões que estamos aqui hoje a discutir. Ora, o SNS é verdade que está sob uma enorme pressão, mas ainda é mais verdade que deu uma resposta ímpar a este problema. Não é comparável sequer a resposta que o Serviço Nacional de Saúde e os seus trabalhadores têm dado neste quadro de pandemia às situações que se vivem. É verdade que há problemas, esses problemas estão identificados e resultam de opções políticas que levaram ao desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde e ao investimento, por assim dizer, no setor privado da saúde, em detrimento daquilo que deve ser o investimento público no Serviço Nacional de Saúde. E essa tem sido a posição da Frente Comum e não está desligada daquilo que defendemos para a ADSE. Nós, ao mesmo tempo que defendemos e tentamos já responder a algumas questões, que a ADSE continua a ser um subsistema público de saúde dos trabalhadores da administração pública, como aqui foi dito, é pago pelos trabalhadores da administração pública, e que rejeitamos completamente qualquer tentativa de desvirtuar este sistema. O desvirtuar, estamos a falar muito concretamente num processo de mutualização com vista a uma posterior transformação num sistema tipo seguro de saúde. Não é isso que defendemos, aliás, é precisamente isso que combatemos desde a primeira hora e combatemos até desde que foi criado o Instituto Público que é hoje, a ADSE. Lembrar que não era e que a Frente Comum foi crítica em relação a esta solução, por entender que o sistema que existia, e a ADSE nos moldes que existia anteriormente à criação do Instituto Público, serviria muito melhor os interesses dos trabalhadores, que são os beneficiários dela. Ao mesmo tempo, defendemos isto, defendemos um reforço
do Serviço Nacional de Saúde e não um reforço de qualquer outra estrutura de saúde. Portanto, é para nós absolutamente essencial esse reforço. Temos, aliás, vindo a exigi-lo, está constante na nossa PRC. Quanto à questão do alargamento e da harmonização de vínculos, pois nós continuamos a entender que a questão é exatamente essa. A questão que se coloca aqui em relação ao alargamento, para nós, é que este alargamento está a ser discutido e bem na medida em que vai trazer a trabalhadores com contrato individual de trabalho direitos parecidos com aqueles que eles deveriam ter se tivessem o vínculo correto, que é o contrato de trabalho em funções públicas. A questão aqui central é esta e não no nosso entendimento, não será outra. Sr. Sebastião, permita-me que o interrompa só um bocadinho para lhe lembrar, eu dei-lhe há pouco a indicação de tempo a mais. Fiz mal as contas, são 3 minutos por cada interveniente, intervieram 4 senhores deputados, portanto, tem direito a 12 minutos. Só lhe pedia que gerisse o tempo dessa forma, está bem? Muito obrigado. Pois já me estava aqui a querer alongar, percebi realmente os 20 minutos. Mas tudo bem, eu consigo sintetizar o resto, creio eu. Foi colocada aqui a questão da gestão e participação dos trabalhadores. Nós consideramos que os trabalhadores da administração pública devem participar em toda a esfera de gestão da administração pública. Portanto, não temos, creio, responder de forma lata à questão. Ainda assim, o papel de gestão dos trabalhadores no subsistema ADSE deve ser um papel participativo e não outro que intente por outros caminhos. Acompanhar aquilo que foi aqui dito sobre a necessidade de garantir a integração dos trabalhadores do pré-FPAR. Lembrar que este é um processo complicado, que ficou muitíssimo aquém daquilo que foram as expectativas criadas nos trabalhadores e, portanto, tem que haver, objetivamente, condições para que todos estes trabalhadores sejam integrados, independentemente do prazo de conclusão dos concursos, que entendemos que deve ser o mais brevemente possível. Sobre a auscultação, a possibilidade de não ter existido ou não a auscultação aos sindicatos sobre a lista, aos sindicatos, à frente comum, não houve. Portanto, isto é um assunto que está a ser ainda discutido, como já aqui foi dito também, estamos a falar de uma lista que ainda não foi publicada, esta auscultação aos sindicatos, às estruturas sindicais, ainda não ocorreu no âmbito do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE. E creio ter passado pelas questões todas. Quanto à questão que a senhora deputada Eurídice Pereira coloca em relação à legislação. A legislação, eu não a tenho aqui à minha frente, portanto, esses 2 artigos que a senhora deputada refere, eu não estou a conseguir, de memória, relembrá-los. No entanto, dizer que a legislação vai no sentido do alargamento da ADSE a toda a gente que trabalha na esfera pública. E nós, quanto a isso, não nos vamos naturalmente opor. A questão aqui central e que vamos continuar a exigir, até uma linha reivindicativa, é a reversão dos vínculos de contrato individual de trabalho para contratos de trabalho em funções públicas e assim deixamos de ter este problema. Aliás, como temos dito à Sra. Ministra repetidamente, sempre que este assunto surge num processo negocial qualquer, a esta Sra. Ministra e aos governos que antecederam este, é que estas questões dos direitos dos vínculos entre o contrato individual de trabalho e o contrato de trabalho em funções públicas, seja qual for o tema concreto que estamos a falar, neste caso a ADSE, mas haverá muitos outros, infelizmente, resolvem-se de uma maneira muito simples, que é devolvendo o vínculo aos trabalhadores e ficamos com estes problemas todos resolvidos. E disse, obrigado. Muito obrigado. Agradeço-lhe uma vez mais a participação e as respostas que nos trouxe e, portanto, terminamos aqui esta audição. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado.